E agora a gente vai falar sobre uma decisão que está causando uma polêmica, principalmente aqui no Brasil, que foi o anúncio do presidente Donald Trump de proibir turistas estrangeiros, visitas aqui do Brasil lá, não é mesmo? Mariana Janjá, como nossa correspondente, que fala diretamente de Nova York e traz essas informações para a gente. Bom dia. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos. É isso mesmo. O presidente Donald Trump, depois de muito ameaçar, ele já tinha dito várias vezes que poderia banir essa entrada de viajantes que vêm do Brasil aqui para os Estados Unidos, finalmente decretou, então, essa ordem proibindo a entrada dessas pessoas. Agora, a gente tem que deixar muito claro, Kalina, que essa proibição é uma proibição para viajantes que estiveram no Brasil 14 dias antes de tentar entrar aqui nos Estados Unidos. Então, não é uma proibição para viajantes brasileiros, é uma proibição para qualquer pessoa, brasileiro ou não, de qualquer nacionalidade, que esteve no Brasil 14 dias antes de tentar entrar aqui no país. Por quê? Porque esse período de 14 dias? Porque é o período de incubação do coronavírus, é aquele período em que a pessoa já pode estar infectada, já pode estar transmitindo a doença, mas ainda não tem os sintomas. Então, é uma ordem realmente, de acordo com o governo norte-americano, para proteger os americanos, já que o Brasil está com o número de casos de Covid-19 aumentando, O presidente Donald Trump já disse várias vezes que o Brasil está com problemas e que ele gostaria de proibir a saúde dos americanos e não gostaria, usando as palavras que ele mesmo disse, não gostaria de gente entrando aqui no país e infectando o povo dos Estados Unidos. Não é a primeira vez que os Estados Unidos fazem isso, o Brasil não é o único país, outros países como a China, o Reino Unido, países da União Europeia também têm restrições de viagens aqui para os Estados Unidos, é algo que o governo norte-americano faz mesmo toda vez que algum país começa a ter esse número de casos subindo de Covid-19 como uma medida mesmo para proteger a população. E aqui isso repercutiu muito também, viu, Kalina? Os jornais aqui dos Estados Unidos falando muito sobre essa questão, dando destaque para isso, porque apontam para o fato de que muitos países, enquanto muitos países pensam já em como fazer a reabertura, em como prevenir contra uma segunda onda de Covid-19, o Brasil está ainda com a curva de casos subindo nesse momento, Então, infelizmente, é isso nos Estados Unidos sobre o Brasil, Kalina. E hoje é feriado aí nos Estados Unidos, Mariana? Como é que está o clima? O pessoal está indo para a rua? Conta pra gente. Kalina, hoje é o feriado do Memorial Day, é uma homenagem que acontece na última segunda-feira do mês de maio, todos os anos, para celebrar ali, para lembrar as vidas dos soldados, dos militares que infelizmente acabaram morrendo em combate. Então é um feriado muito importante nos Estados Unidos e esse final de semana costuma ser um final de semana em que as pessoas vão viajar mesmo, encontram a família, algumas que são parentes desses militares acabam indo aos cemitérios, às cerimônias religiosas e nesse final de semana, nesse ano, a situação variou muito ali dependendo do estado. Enquanto alguns estados continuaram com as pessoas mais dentro de casa mesmo, em outros, teve até mesmo festa na piscina e aglomeração em praias, Kalina. Imagens impressionantes das pessoas ali sem máscaras, aglomeradas em grupos de amigos, de familiares, principalmente nas praias ali na Flórida. Então, em alguns estados, isso foi mais comum do que em outros, outros que ainda continuam com medidas, com ordens de ficar em casa um pouco mais rígidas, apesar da reabertura, e isso preocupa muito as autoridades em saúde, que pedem para que as pessoas, mesmo neste momento de reabertura, continuem respeitando as medidas de distanciamento, aquela distância recomendada de pelo menos 2 metros entre uma pessoa e outra, e também cubram o rosto com máscaras, porque senão não existe mágica, Kalina? O vírus ainda está circulando e pode voltar, essa transmissão pode aumentar, e o vírus pode circular ainda mais com esse tipo de aglomeração. Então, foi uma situação ali preocupante em alguns estados que a gente viu no final de semana. E olha, ontem os Estados Unidos registraram 638 mortes em um dia, é um número alto ainda, um número que assusta, mas foi a primeira vez desde o dia 18 de maio que os Estados Unidos tiveram menos de 1.000 mortes por dia, Então, é uma notícia boa, se a gente pensar por esse lado, só que, é claro, como eu disse, esse número pode voltar a aumentar se as pessoas não tomarem cuidado nessa hora, nesse momento tão importante em que os Estados Unidos voltam a retomar as atividades, Kalina. É isso aí. As últimas informações dos Estados Unidos com a Mariana Janjá, como que volta ao longo da nossa programação. Uma ótima semana para você, Mariana.